Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre defesa vegetal. Bom, quando a gente fala sobre defesa vegetal é um pouco difícil de pensar inicialmente, quando é o primeiro contato nosso com essa palavra, porque a gente pensa, né, a planta ela não sai correndo, a planta ela não se move, ela não bate no predador quando ele vem morder ela. Enfim, como que a planta se defende, né? É difícil pensar. Muitas vezes a gente não vê nem a planta como um ser vivo, né? E quem dirá um ser vivo que se defende. Mas a defesa vegetal, ela é real e ela é muito interessante, por isso que eu vim trazer ela pra vocês. Bom, quando a gente fala de defesa vegetal, a gente tem dois tipos básicos. Primeiro é a defesa vegetal contra estresses, que basicamente a gente tem estresse hídrico, né, causado pela seca. Chove pouco, a planta precisa de água e ela precisa se adaptar àquilo, então a gente tem certas defesas para isso. Estresse nutritivo, tem defesa ao aumento de temperatura. E também a gente tem os tipos de defesa que são mais relacionados aos fatores bióticos de um ecossistema, que é a herbivoria, que é os animais que acabam se alimentando das plantas, e também as doenças que podem atingir ali as plantas. Então, as plantas elas também têm doenças causadas por fungos, por vírus, por bactérias. Então, elas também precisam ter o sistema de defesa delas. Bom, acho que um dos sistemas de defesa mais comuns que a gente consegue observar nas plantas, e a gente de fato consegue ver isso sem precisar de muita estrutura, são os tricomas, que são os conhecidos pelos das plantas, aquela camadazinha bem levinha, e os acúlios, que muita gente chama de espinho. A gente tem uma diferença aí entre acúlio e espinho, mas, enfim, aquela estrutura um pouco mais pontiaguda que fica ali no caule, geralmente, das plantas, né? E tanto os tricomas quanto os acúlios, eles servem para proteger a planta. Aí você vai falar, Isabela, proteger do quê? O que um tricoma, né, que é um pelinho, vai conseguir fazer de proteção pela planta? E basicamente ambos, né, o tricoma e o acúlio, eles dificultam a herbivoria, que é o ato do animal ir lá e comer a planta. Então, às vezes um animal vai comer a planta, por exemplo, e tem um acúlio, né, que é praticamente um espinho ali. Não vai ser legal, ele não vai ter uma boa experiência, ele não vai voltar a consumir aquela planta. Outro ponto que a gente consegue observar de defesa vegetal é a semente. E você vai me falar, Isabela, semente, o que a semente defende? E na verdade ela não defende, mas o desenvolvimento da semente ao longo, né, da evolução das plantas, ele é muito importante, porque basicamente, por meio dele, a gente consegue dispersar muito mais as espécies de plantas. E, além disso, a gente dificulta a predação de herbívoros. Quase nenhum animal come sementes. A maioria, na verdade, que come acaba soltando pelas fezes e aí a semente continua ali intacta porque ela tem toda uma camada de proteção e ela continua disponível para o meio ambiente para germinar e gerar uma nova planta. Então, muito importante também. Outra coisa que eu acho que deve ser a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo de defesa vegetal, pelo menos quem já ouviu esse termo, são as substâncias tóxicas que as plantas podem produzir. A gente tem uma planta muito conhecida que chama Comigo Ninguém Pode, e basicamente esse nome ele foi dado, esse nome popular foi dado porque justamente essa planta ela é venenosa, né? Ela causa alergias e muita gente coloca a mão nela e leva até a boca, ela causa alergia e até é muito perigoso para cachorrinho, gatinho, enfim, para os animais comerem. Então todos os animais que vão lá comem, eles têm uma experiência ruim, né, porque eles vão acabar passando mal ou até morrendo por conta daquela substância que eles comeram, e aí eles não voltam a predar essa planta. Inclusive, uma coisa legal, que eu não sei se vocês sabem, é que as plantas, elas produzem toxinas na medida com que elas são predadas. Então, assim, se ela for muito predada, se tiver muito herbívoro em cima dela, ela vai produzir muita substância tóxica. Já se ela não estiver recebendo tanta predação, se ela não estiver sofrendo tanto ataque, ela não produz tanto assim. Então é uma resposta na medida, assim. Então se você provoca muito ela vai produzir muita substância tóxica. Se você não provoca, ela também fica de boa. E outra coisa muito legal é que elas produzem substâncias específicas para cada predador. E a gente vê muito isso relacionado a inseto. Então as plantas, elas acabam
percebendo que tem um inseto específico que preda ela produz uma substância e esse inseto não volta. Então ela tem esse controle. E outra forma de defesa um pouco menos natural e um pouco mais tecnológica são os transgênicos. Então, pra quem não sabe, transgênico é quando você pega um gene de uma planta e modifica. Essa modificação pode ser tanto para a planta ser mais resistente, né, a um tipo de, por exemplo, de fungo, de algo que acabe afetando a produção, ou também pode ser para modificar o alimento final, para deixar mais doce, enfim. Então a gente tem várias aplicações aí de transgênicos e uma delas é para defesa vegetal, pro vegetal se tornar um pouco mais resistente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo bem rápido, mas eu sempre quis falar disso com vocês, porque a gente tem aquela ideia das plantas serem paradinhas, que, enfim, pisei, matei, sabe, elas não fazem nada, o animal vai lá, come elas, e elas, sabe, deixam. Não é bem assim, não. A defesa, ela realmente acontece e é muito eficaz. Por isso que as plantas ainda estão aqui, né, gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like pra mim, de se inscrever aqui embaixo e me seguir nas outras redes sociais, e inclusive conferir o post do blog, que é sobre esse assunto. A gente fala de defesa animal e vegetal, da nossa coluna de zoologia versus botânica, que eu fiz no ano de 2020 com a Bárbara. Então a gente espera vocês por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo.